Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana em forma de podcast agora. Antigamente ele era em vídeo na plataforma do YouTube, mas agora eu decidi fazer esse formato mais leve, mais descontraído até, digamos assim, em que eu trago essa mensagem através da minha voz. E assim você consegue ouvir onde você estiver, se você estiver indo para o trabalho, se você estiver arrumando a casa, fazendo exercícios, como você preferir, ou apenas deitada ou sentada, olhando para o céu, enquanto absorve essas informações e inspirações que eu trago aqui toda semana. Essa semana, que vai do dia 15 ao dia 21 de maio, é uma semana muito especial, porque a gente vai ter muitas mudanças no céu. E quando a gente tem esse movimento de mudança no céu, ele pode ativar movimentos de mudança na nossa vida. Então, se você está esperando por alguma resposta, por alguma movimentação, que você não aguenta mais, né, essa situação que você está vivendo, ou sei lá o que for, né, que esteja acontecendo aí, que está precisando de um empurrãozinho, nessa semana ele pode acontecer. Grandes mudanças podem chegar até você, mas ela vai pedir sim para a gente rever algumas coisas que possam estar impedindo isso de acontecer. Mas vamos por partes, né? Quais são as tendências dessa semana? Começando pela fase da Lua. Então, a gente tem a Lua numa fase minguante, que aconteceu na sexta-feira, no signo de Aquário, e agora ela vai se encaminhar para uma Lua nova, que acontece na sexta-feira, dia 19, no signo de Touro. Até lá, a semana ela pode ser um pouco mais arrastada, pode ser um pouco mais cansativa, a vontade é de não fazer muitas coisas, é da gente realmente descansar, se recolher, ficar mais com a gente mesmo. Às vezes até a gente tem demandas, sim, porque elas acontecem o tempo todo, ou às vezes até a gente tem muitos compromissos, mas pode ser que a gente sinta até mesmo de desmarcar, ou que eles acabem sendo desmarcados pela gente, porque eu não sei se você já passou por isso, de às vezes você não querer muito ir num compromisso ou fazer determinada coisa e o universo parece que dá um jeito daquilo não acontecer. Às vezes a gente acha que quer e a gente fica até um pouco chateado por não ter dado certo, mas se a gente parar e refletir, no fundo, a gente não queria, ou pelo menos não naquele momento. Então, é importante observar também o quanto dos nossos movimentos inconscientes são, de fato, influenciados por movimentos inconscientes. E se a gente tiver consciência do nosso inconsciente, se a gente refletir profundamente e simplesmente admitir, sabe, aquilo que a gente realmente deseja, fica mais fácil lidar com as experiências, enfrentar, digamos assim, a realidade e sofrer menos, porque muitas vezes a gente sofre porque existe esse desacordo entre o meu consciente e o meu inconsciente e eu não entro em contato com o meu mundo interno para, no fundo, perceber o que de fato eu quero. E aqui é importante também entrar um pouquinho mais a fundo, que é a questão das crenças, porque às vezes a gente acha que quer, no fundo a gente também quer, só que existem medos, crenças que estão ali afetando, digamos assim, aquilo que eu mais desejo. Então são questões bem complexas, né, que eu não vou me aprofundar mais por hoje, porque o que eu queria trazer é justamente a energia dessa lua nova em Touro que acontece na sexta.
Touro é um signo muito relacionado ao nosso universo material. Ele é um signo que fala dos nossos prazeres, ele fala de construção material, ele fala da gente realmente trabalhar na Terra. Se a gente pensar na simbologia astrológica, Áries é a semente que brota. Então ela tem a força impulsiva, né, propulsora aí para romper essa casquinha e a semente brotar. Touro é aquele momento em que a semente ainda embaixo da terra começa a florir, começa a brotar, começa a se desenvolver. Então, Touro fala muito de crescimento material, ele fala muito de acúmulo, por que não, né? Porque é uma energia fixa, é quando a gente vai acumulando energia, e aqui em todos os sentidos, para fazer alguma coisa crescer na nossa vida. É o trabalho laborioso, é aquilo que a gente faz com dedicação, focando no longo prazo. Touro não tem pressa, pelo contrário, às vezes dependendo do ponto de vista, ele é até um pouco mais lento, o ritmo ele é mais cadenciado e a gente tem mais dificuldade dentro da sociedade moderna de entender esse tempo taurino das coisas, que não é de uma hora para outra. Então, essa lua nova, ela vai pedir pra gente construir algo a longo prazo, materialmente falando, emocionalmente falando, porque às vezes você está numa situação de vida em que a questão material pega bastante, mas às vezes não, então a sua questão ela é mais interna, mais emocional e no fundo, mesmo as questões materiais de dificuldade em construção, de, enfim, um aporte financeiro, de uma construção material, tem raízes nas nossas questões emocionais, tem raízes nas nossas crenças, tem raízes na nossa infância, na visão que a gente tem da vida e de nós mesmos. Então é uma questão muito complexa. Por isso que não existe uma resposta pronta de como a gente deve lidar com as coisas. Não adianta, às vezes, a gente passar uma receita, um ritual, ou qualquer coisa, né, que faça as coisas se resolverem magicamente. Porque cada ser, cada pessoa é um ser único. E a gente traz uma bagagem, a gente tem um inconsciente individual, né, que está ligado ao inconsciente coletivo, mas individualmente cada um tem uma experiência de vida. E às vezes existem sim temas comuns, porque a gente faz parte desse inconsciente coletivo, mas a gente tem a nossa individualidade e a gente precisa fazer esse trabalho interno. Eu nunca vou me cansar de frisar isso, mas a gente está constantemente sendo confrontado, digamos assim, com a nossa visão de mundo, porque a nossa visão de mundo é espelhada na vida que a gente vive. Não existe outra vida a não ser aquela que você está criando através daquilo que você pensa, através daquilo que você acha sobre as coisas, através daquilo que você acha sobre si mesmo, si mesma. Então, a vida é um grande reflexo, é um grande espelho daquilo que a gente tem dentro. E quando a gente usa isso de uma maneira construtiva e prática, a gente consegue mudar aos poucos, no ritmo de cada um, ou às vezes de uma hora para outra, quando a gente tem um momento meio eureka, né? Mas a gente pode sim mudar a nossa realidade. Agora, se a gente cai no vitimismo, se a gente continua alimentando as mesmas crenças, os mesmos medos, os mesmos paradigmas e preconceitos, a gente vai estar, como eu posso dizer, alimentando a mesma realidade. A gente vai estar apenas fazendo com que ela se mantenha, com que ela seja dando manutenção, digamos assim, na realidade que a gente vive e dificilmente ela vai mudar. A gente tende, né, a esperar as coisas mudarem para então a gente mudar. Quando eu for rico, quando eu tiver um relacionamento, quando tal coisa acontecer, eu serei
de tal forma, né? Serei feliz, serei mais paciente, serei uma pessoa espiritualizada, tranquila, enfim, a gente sabe aqui o que a gente espera da vida. Só que o que a gente não sabe é que é o oposto disso. É que enquanto eu for da maneira que eu sou hoje, a realidade que eu estou vivendo, que eu vou continuar vivendo, é a que eu estou vivendo hoje. E eu preciso ser essa pessoa feliz, calma, tranquila, espiritualizada no agora. Porque é no momento presente que as coisas acontecem. Não é num futuro imaginado que nunca chega de verdade. Porque sempre vai ser no momento presente. Então, mesmo que você não saiba como, a gente fica muito preso na mente, e a mente ela tenta nos sabotar através do como. Mas como que eu faço? Como que eu mudo? Como que eu deixo de ser assim? Um desejo intenso e sincero é capaz de mudar a sua realidade. Quando a gente quer de verdade, mas de verdade mesmo, a gente consegue romper barreiras, quebrar bloqueios, mudar padrões para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Então, é um pouco desafiador, né, dizer isso, mas é o que eu percebo pela minha vida, pela minha prática. Às vezes a gente fala que quer, e foi o que eu falei ainda agora, né, há pouco, mas no fundo a gente não quer. Então é o desejo ardente, sincero, é quando a gente chega naquele limiar de aqui não dá mais para ficar. Muitas pessoas não percebem, mas têm ganhos secundários nas situações em que elas se encontram, por mais que a situação pareça desafiadora. Então, por exemplo, né, ela não ter dinheiro suficiente, ela recebe ajuda das pessoas, ajuda do governo, as pessoas dão mais atenção para ela, perguntam se ela está precisando de alguma coisa, existe um comodismo ali. A pessoa que fica doente, por exemplo, ela recebe mais atenção das pessoas ao redor dela, ela recebe o amor que ela sempre quis receber e ela não era tão notada, digamos assim, quando ela era saudável. Então a gente precisa também, mais uma vez, ser muito sincero com a gente mesmo e perceber também, primeiro, né, eu quero de verdade, segundo, o que eu tô ganhando com essa situação que eu vivo hoje, porque no fundo a gente acha que tem um ganho nisso, tá? Então, voltando aqui à questão da lua em touro, é um momento de lentidão, digamos assim, no nosso ciclo. É um momento em que as coisas vão ser mais cadenciadas, em que a gente precisa talvez fazer mais pausas, em que a gente precisa também aprender a aproveitar mais a vida e não ficar só focando no trabalho e no resultado, né? Então, trabalhando, ansiando pelo resultado e não aproveitando o processo, não sentindo prazer nas pequenas coisas. A gente também perdeu muito contato com a natureza, então vai ser um momento muito interessante para resgatá-lo, para a gente estar imerso no nosso ambiente natural e poder voltar na nossa frequência de ondas cerebrais ao nosso estado mais natural, ao nosso estado mais tranquilo. Então, se você puder, se tiver qualquer oportunidade de estar perto da natureza, esteja. Vá, fique um pouquinho com os pés no chão, de frente para o mar, embaixo de uma árvore, se conecte conscientemente com esse universo natural, porque se você sair da mente e simplesmente sentir, você vai se conectar com o campo da natureza, com essa energia vital, essa força, esse campo que vive, né, que na verdade permeia tudo que existe. Então, eu convido você a também usar essa fonte inesgotável de energia que é a natureza. Mas a lua nova, então, vai acontecer só na sexta-feira, mas até lá a gente vai ter, na segunda, Mercúrio voltando ao seu movimento direto, no signo de Touro também. Então, desde lá o dia 21 de abril, Mercúrio entrou no movimento retrógrado e as coisas estavam mais lentas. Eu não sei se vocês perceberam entraves,
coisas que não iam, problemas de comunicação, problemas em sistemas bancários, questões financeiras mesmo, sabe? Gastos inesperados, ou a gente sendo convidado, no fundo, a rever as nossas finanças, a maneira como a gente lida com o dinheiro, como a gente gasta, como a gente, na verdade, pensa que é Mercúrio a respeito dos nossos bens e valores, que é o signo de Touro. Então, agora, a gente pode traçar um plano, traçar uma meta, traçar maneiras, talvez, de gerar mais renda, de se sentir mais próspero, mais abundante. As coisas, elas vão começar a se movimentar. E como o Touro é um signo muito material, essa lua nova também vai abrir um novo ciclo para as questões materiais na nossa vida, para a gente realmente reconhecer o valor das coisas, mas principalmente parar de projetar nas coisas o nosso valor. O nosso valor, ele é intrínseco a nós, ele simplesmente é. Nós simplesmente temos valor porque estamos vivos, porque somos seres divinos, digamos assim. E quando a gente pega o nosso poder, o nosso valor e coloca na mão de pessoas ou objetos e deixa o outro definir o seu valor, deixa a sua profissão, deixa as suas posses definirem o seu valor, você se diminui e você acredita nessa história. Então, mais uma vez, né, essa questão das crenças, e você vai criar ao seu redor um ambiente onde isso é real, onde isso se reflete. Então, se você se sente uma pessoa pobre, você vai viver e criar um ambiente pobre ao seu redor. Se você não se sente valorizado ou reconhecida pelos outros, você vai criar um ambiente onde as pessoas não te valorizam. E a gente precisa começar a perceber essas armadilhas que a gente mesmo cria para nós mesmos. Eu sei que é muito desafiador quando a gente começa o trabalho de autoconhecimento e a gente chega nessas ideias de que a gente cria a nossa realidade. Dependendo do nível de consciência da pessoa, a primeira coisa que acontece é a culpa. Então, como assim eu criei isso para minha vida, eu sou uma pessoa horrível e tal, e tal, e tal. E se a gente fica preso nesse estágio, as coisas não vão mudar e a gente ainda vai acrescentar mais um motivo para sofrer, que é a culpa ou a indignação, enfim, por estar vivendo aquela situação e não saber como mudar. Quando a gente entende e começa a mudar a nós mesmos, a nossa mentalidade, a maneira que a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, as minhas emoções, quando a gente começa esse processo, a gente começa a perceber que o ambiente ao nosso redor, que as pessoas também começam a mudar. E é quando a gente tem esse momento de, nossa, isso é real, isso funciona, tá funcionando, né? Tá dando certo, tá mudando a minha realidade a partir do momento que eu comecei a trabalhar em mim. E a gente passa a ter mais clareza das coisas, a gente passa a perceber o nosso poder. E a gente precisa continuar esse trabalho até a gente se sentir extremamente poderoso e valorizado internamente. E aí, externamente, tudo vai se alinhar a isso. Mas voltando então, né, à segunda-feira, a gente vai ter uma lua em Áries, amanhecendo já no signo, terça-feira o dia todo também. Então vão ser dias bastante intensos, agitados, cheios de coisa para fazer, para resolver. Só que dentro da energia da lua minguante que vai estar prevalecendo no céu, Áries ele tende a se tornar uma energia, como eu posso dizer, reprimida, internalizada. E quando o Áries está internalizado, ele se torna uma raiva interna, uma irritação, uma impaciência, uma ansiedade que a gente não consegue lidar, porque a gente tem dificuldade em movimentar a energia, canalizá-la externamente. Então vai ser importante a gente usar essa energia, a gente fazer exercícios na medida do possível, porque a preguiça vai estar grande, né? O cansaço vai estar grande, pode ser dias aí mais corridos também, mas ao mesmo tempo, Áries ajuda a sermos mais produtivos, então a gente tem uma energia extra
para fazer o que a gente precisa, para fazer aquilo que é necessário, pelo menos. Então, foca nas coisas mais importantes e deixa o resto de lado. Tenta fazer um pouco de exercício, nem que seja uma caminhada. A preguiça vai estar grande, na verdade o cansaço, né? Porque não é bem preguiça, é só o nosso corpo pedindo descanso pela fase do ciclo. Mas mesmo assim, é importante a gente fazer. No mesmo dia, segunda-feira ainda, Marte vai fazer um trígono com Netuno. E aqui a gente tem um trígono no elemento água. Apesar de Áries ser um signo de fogo e a Lua tá passando por ali, ela está sendo regida por um planeta, que é Marte, que está num signo de água, fazendo um aspecto positivo com outro planeta em signo de água. Então a intuição, a sensibilidade, ela vai estar muito aguçada. Principalmente porque a fase minguante do ciclo, ela é uma fase introspectiva, ela é uma fase de contato com o nosso mundo interno. E se a gente souber ouvir a nossa intuição, essa energia ela pode ser muito bem utilizada e gerar resultados favoráveis para a gente. Intuições, ideias, insights, respostas que a gente precisa. E às vezes a gente acha que não tem intuição, mas quantas vezes acontece alguma coisa e a gente fala assim, eu sabia que eu tinha que ter feito tal coisa, eu sabia que eu devia ter ouvido essa sensação que me dizia tal coisa. É que a gente não tem, digamos assim, o hábito e o treino de saber como se comunicar com a nossa intuição, na verdade, como ela se comunica com a gente. A gente fica muito identificado com a mente e a gente não consegue separar essa mente de um outro lugar de onde a intuição surge. Porque às vezes sim, ela se manifesta através de um pensamento, mas ele vem com uma carga diferente de um pensamento comum. Então, geralmente vem com uma sensação de paz, de certeza, de isso, de alerta, mas nunca uma sensação de medo, uma sensação angustiante, negativa. Se você sentir isso, não é a sua intuição. É paranoia, é a mente, é o medo do ego que quer controlar a gente. Então, essa é uma grande dica já para a gente perceber a diferença entre a mente e a intuição, que é a voz da nossa alma falando com a gente. Na terça-feira, eu acho que o aspecto mais importante da semana acontece, que é a entrada de Júpiter no signo de Touro, depois de um ano passando por Áries. Então aqui, todo ano, na verdade, Júpiter muda de signo, porque ele passa mais ou menos um ano em cada signo. Mas como é um planeta que está muito atrelado a energias positivas, digamos assim, não que ele não tenha um lado sombra, mas ele é um planeta benéfico, né, para astrologia. Então ele está muito atrelado a bênçãos que a gente recebe, a coisas que são facilitadas, que estão favorecidas, que acontecem com mais fluidez, com mais facilidade. E ele entrando no signo de Touro, olha como a energia de Touro tá forte essa semana, né? Ele vai favorecer os assuntos materiais, os assuntos taurinos, da busca pelo prazer, da gente se conectar mais com a natureza, da gente simplesmente diminuir o ritmo, aproveitar mais a vida, fazer coisas que tragam uma sensação de paz interior, de conexão com o nosso corpo, com os nossos sentidos, porque Touro, ele fala muito disso. E, claro, vai depender muito da área onde você tem Touro no mapa. De uma maneira geral, os assuntos taurinos são esses, mas às vezes no seu mapa você tem Touro numa área de trabalho, então vai trazer ali questões de preferência favoráveis, né, dependendo do contexto do mapa, mas sim, também muito positivas em relação àquele assunto. Se você tem Touro na casa 7, são as questões de relacionamento, então não é para todo mundo que vai ser da mesma forma, tá? E aí, com
esse signo, né? Na verdade, esse planeta entrando nesse signo de Terra durante um ano, a gente vai ter aí um período muito grande para expandir, que é a energia de Júpiter, assuntos taurinos, que foi o que eu já falei bastante até aqui, principalmente questões materiais. Então, tá um momento muito positivo para a gente expandir, crescer materialmente, para a gente buscar mais prazer, para a gente se conectar com o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação. Tudo isso vai estar em pauta aí até o final do ano e um pedacinho do ano que vem, porque ele entra em Gêmeos em 25 de maio do ano que vem. Inclusive, eu tô preparando a minha agenda astrológica impressa para o ano que vem e lá vai ter todas essas informações sobre as energias que vão estar mudando, os signos, os planetas, tá ficando bem completa, mas eu ainda não vou dar spoilers porque estamos ainda em maio, falta um bom tempo, mas eu só queria comentar que eu sei, né, até a data por conta disso, porque eu tô bem focada na efemérides, né, que são as mudanças de signo, de planetas nos signos para o ano que vem. Na quarta-feira, a Lua entra em Touro às 9h30 da manhã, passa quinta o dia todo e sexta até as 4 da tarde nesse signo de terra que tá muito forte a energia de Touro essa semana. Realmente é uma semana pra gente diminuir o ritmo, pegar mais leve, aproveitar a vida, focar no nosso corpo, nos prazeres da vida em todos os sentidos, sem culpa, sem achar que é pecado, porque isso foi uma ideia que a igreja católica, apostólica, romana aí, né, colocou na gente, e a gente se distanciou da sensação de prazer, porque para mim, né, a gente pode até pensar numa oposição de o oposto de prazer é o seu medo, né, então esse medo, essa culpa, e a gente não se permite mais simplesmente fica bem, ser feliz, e o prazer, ele libera substâncias no nosso corpo que podem ser, digamos assim, atribuídas à sensação de alegria, de felicidade, de bem-estar. Então o prazer, ele só tem pontos positivos. Claro que quando a pessoa ela só busca o prazer, no fundo ela está fugindo de uma dor. Aqui é a busca pelo prazer de uma forma saudável. Quando a gente fala em álcool em excesso, em comida em excesso, tudo em excesso não é busca pelo prazer. Na verdade, é uma distorção do prazer, porque no fundo esconde uma dor muito profunda que a pessoa está querendo fugir. Então aqui eu estou falando de maneiras saudáveis, pontuais, da gente buscar mais prazer na nossa vida. Inclusive, na quarta-feira, tem muitos aspectos no céu, então pode ser um dia bem movimentado aí, quarta-feira, dia 17. E o aspecto mais importante do dia é Júpiter fazendo uma quadratura com Plutão. Júpiter acabou de entrar em Touro, Plutão acabou de entrar em Aquário, na verdade foi em março, mas é um planeta mais lento. E essa quadratura, ela fala justamente dessa questão dos excessos. Então, o excesso de busca pelo prazer, o excesso de busca pelo poder, da gente querer exercer poder sobre as outras pessoas, da gente querer ter poder sobre tudo, da gente querer ter a última palavra, querer controlar muitas coisas. É uma energia de muito controle aqui que a gente precisa observar. É um aspecto que influencia mais o coletivo, né? Até por ter Aquário aí, que é um signo muito relacionado ao coletivo, mas no nível pessoal é um movimento de fazer a gente rever os nossos apegos, onde eu tô apegado, onde eu tô buscando o prazer demais pela fuga da dor, onde eu tô querendo exercer muito poder sobre os outros, porque no fundo eu me sinto pequeno, inseguro. Então tem várias reflexões profundas aí que podem surgir, principalmente a partir de acontecimentos que surgem nessa semana. Então, independentemente do aspecto relacionado
A questão não é, ai, por que será que está acontecendo isso? Será que é tal aspecto, né? As pessoas muito, ai, Mercúrio retrógrado, ai, o eclipse. Não importa, na verdade. O que importa é o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com essa informação que surgiu no meu campo, ou seja, esse acontecimento na minha vida, e como eu posso modificá-lo, mudando algo em mim, porque é algo em mim que está sendo projetado ali, consciente ou inconscientemente, tá? A gente tem uma tendência a ter muito mais facilidade em assumir quando a gente cocria uma coisa positiva, sabe? Quando um desejo acontece, uma coisa boa surge e a gente sabe que queria muito aquilo, né? E a gente fala, ai, eu que cocriei, eu consegui e tal. Mas a gente não tem tanta facilidade em admitir quando a gente cocria o negativo, no que a gente considera negativo, né? O bom e o ruim são meras percepções e pontos de vista, né? Mas o que a gente não queria que acontecesse, ou algo que a gente considera ruim, aí a gente tem mais dificuldade. Mas quando a gente renega o nosso papel ali, a nossa parte, né, a nossa responsabilidade, é quando a gente entrega o poder e a gente se torna vítima da situação e não vai conseguir mudá-la tão facilmente, porque ela não depende de mim na nossa percepção. Então, o primeiro passo é realmente perceber, tá, não era o que eu queria, mas eu sei que eu tenho a minha parcela nisso. Claro que a gente precisa de outros atores, às vezes envolve, na verdade, outras pessoas, mas se eu focar só na parte da pessoa, tipo, mas ela fez isso, ela fez aquilo, você vai continuar na posição de vítima da vida, das circunstâncias e dessa pessoa. Mas se você assumir a sua parcela, que é o que eu acredito sobre a vida, sobre esse assunto, sobre as pessoas, que faz com que eu atraia pessoas assim para minha vida, né? Eu comentei essa semana no meu grupo fechado do Telegram, inclusive eu vou deixar o link aqui no YouTube para quem estiver ouvindo por lá, quem quiser fazer parte, essa questão dos óculos que a gente usa, a lente que a gente usa através das nossas crenças, dos nossos medos, daquilo que a gente acredita, pensa, sente, e esses óculos vão fazer a gente ver determinadas pessoas, situações e filtrar outras que não estão no nosso campo de consciência, que não estão no nosso campo de visão através da lente que a gente usa para ver a realidade. Então é mais ou menos isso, é parar e perceber, tá, que óculos que eu tô usando aqui, que eu tô vendo essa situação, porque eu podia não estar vendo essa situação, podia estar vendo outra, vivendo outra. Então, eu sei que são coisas muito complexas, mas se trouxer um pouquinho de consciência para você observar a próxima vez que acontecer, sem se achar vítima, dando esse passinho atrás e percebendo, né, o que tudo isso está querendo te mostrar, nem que seja, olha, você tem essa crença e você precisa mudar, já vai ser de grande valor para mim, né? Poder te ajudar através dessa reflexão. Na sexta-feira, então, a gente tem a lua nova acontecendo ao 12h53, depois ela entra em Gêmeos, às 15h47, e a gente vai ter no sábado e no domingo a lua ainda no signo de Gêmeos. Dentro da lua nova, e o sol vai estar entrando em Gêmeos também no domingo, a gente tem uma energia muito gostosa no fim de semana para a gente fazer coisas mais leves, mais tranquilas, focar na nossa mente no sentido de cuidar bem da nossa mente, alimentá-la com bons conteúdos. Então, estudar coisas interessantes, ter troca com pessoas que acrescentam, assistir, né, conteúdos que elevem. Então, fazer coisas que alimentem a nossa mente positivamente, tá? Marte vai entrar em Leão no sábado também, então mais uma mudança de energia aí no céu. E Marte em Leão, ele traz bastante impulso para ação, porque é um signo de fogo, mas ele traz também uma ação muito egocêntrica, dependendo do nível
perspectiva de consciência, tá? Como se a gente estivesse fazendo muito em busca, em troca de aprovação, de validação. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com as nossas motivações primárias. O que me leva a fazer o que eu faço? Por que eu tô querendo isso? Por que eu acho que o outro precisa me elogiar, me reconhecer em tudo que eu faço? Então que a gente aprenda a valorizar mais por nós mesmos aquilo que fazemos, sem esperar que o outro diga que aquilo é bom, que é importante, que é válido, muito bem, parabéns. Então, essa busca por elogios, ela vai estar mais acentuada, mas ao mesmo tempo ela pode nos deixar reféns das outras pessoas, do que elas acreditam sobre nós. E se ninguém fala nada, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Então, cuidado com isso. E aí no domingo, a gente tem esse mesmo Marte já fazendo uma oposição com Plutão, que também está no comecinho lá de Aquário. Então é sim um aspecto bem desafiador, que traz ainda essa questão da luta pelo poder, que traz uma certa irritação, uma certa tensão no ar. Então cuidado aqui com possíveis conflitos. Apesar do Sol tá entrando em Gêmeos e fazendo um aspecto positivo com esse mesmo Plutão, isso dá uma boa apaziguada. Isso traz assim uma clareza mental para a gente perceber as nossas amarras, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para essa semana. Espero que essas reflexões tenham auxiliado você a criar uma semana incrível e a viver essas mudanças de uma maneira muito consciente e aproveitando cada oportunidade para você crescer, evoluir e viver uma vida cada vez melhor e mais elevada, digamos assim, tá bom? Então, uma linda semana, um ótimo novo ciclo com a lua nova aí acontecendo essa semana. A gente se vê no próximo podcast do Céu da Semana. Se você gostou, não esquece de me deixar a sua avaliação, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, se inscrever no meu canal, me acompanhar, me seguir pelo Spotify e a gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.